Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. O assunto do dia hoje é o mercado de café. O mercado de café tem passado aí por um período bastante interessante e nós vamos conversar sobre isso. Quem vai falar com vocês é um especialista aí nesse mercado de café. Acho que no Brasil ele é um cara que mais escreve sobre café, acho eu, não sei. Quer dizer, tem gente que escreve comentário todo dia, mas ele escreve análises muito interessantes. Eu estou falando do meu amigo Celso Vegro, Celso Luiz Rodrigues Vegro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Celso, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? A coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte: agora, algumas semanas atrás aí, eu vi de alguém dizer assim: o produtor está vendendo pouco café, está vendendo parcimoniosamente, né? Vendendo devagarinho. Aí eu me lembrei, fui olhar, dar uma olhada aqui, o café chegou quase a US$ 4 a libra-peso na Bolsa de Nova York. Hoje eu estava olhando, ontem, US$ 2,48, quer dizer, caiu milhares de pontos, né? Se ele não vendeu a 3 e vai vender agora ou vai esperar cair mais? Qual é a tua sensação? Bom, prazer estar consigo de novo, Recha. Há quanto tempo não gravamos uma entrevista? Então, é muito bom poder participar novamente do seu programa. Obrigado. Recha, nós temos que levar em conta que café é um produto sazonal. Na época de colheita, é esperado que os preços caiam. Na Hum, época de entre safra, é esperado que os preços subam. É lógico que tem efeito de estoques remanescentes, tem efeito do que está acontecendo no mundo hoje, da paralisação dos fretes, dos navios, por causa da questão dos conflitos lá no Oriente Médio. Então, mas em forma geral, né, safra entre safra corresponde à elevação ou diminuição de preços. Então, esse é um hum, dado histórico, não tem como refutar, é um fato, né? Evidentemente, o café alçou preços que a gente não imaginava, ninguém podia imaginar os preços que alcançaram o café, quando você mencionou aí em fevereiro a US$ 4 por libra, mais próximo de US$ 4 por libra peso, né? Realmente foram preços extraordinários, a gente hum, não podia imaginar fora um evento como a Geada Negra de 75, alguma coisa do gênero, a gente não imaginaria preço assim dentro de condições normais de abastecimento e suprimento do mercado. Então, realmente foram é, extremamente alavancados naquele momento. É natural também que não teria suporte essas cotações, né? É natural que não teria suporte, que viriam baixas, especialmente se aproximando da safra, como aconteceu a partir de fevereiro, né? Especialmente com a aproximação da safra do Robusta, né? Do Conilon e do Robusta, né? Que ela antecipa frente ao Arábica. Então, de fato, aqueles que conseguirem fazer um bom planejamento, se aproveitarem esses bons preços. O planejamento comercial de uma safra, que é uma coisa que a gente tem que fazer, independente de como estão os preços. O planejamento comercial ele não tem que depender das oscilações de mercado. Ele é feito no início da safra. Quer dizer, a safra do café vai começar agora em julho do ano seguinte, agosto, começa a nova safra, agosto do ano seguinte, começa a nova safra. Aqui eu faço meu planejamento comercial. Quanto que eu vou fazer de CPR, quanto que eu vou fazer de mercado futuro e quanto que eu vou especular. hum, Quem perdeu essa oportunidade de mercado lá de fevereiro, mesmo antes, janeiro e tal, porque não fez um planejamento comercial adequado, né, para conduzir o seu negócio de uma forma profissional e gerou, agora especulou a maior parte da sua produção e agora está amargando esses baixos preços. hum. E tende a ser Tá. invertidos com a entre safra, né? A entre safra porque espera preços maiores. Então, a especulação não termina agora, ela vai continuar. Hum. Agora me conta uma coisa. Eu estou lendo aqui estimativa de safra de 70 milhões de sacas para mais. Não é um número que assusta, levando em conta que acho que tem pouco estoque, enfim. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: até que ponto interfere, influencia o mercado de café essas questões geopolíticas, esses conflitos que estão acontecendo no mundo? Tá, frete a gente sabe, né? Está fechado de novo, pelo que eu li hoje cedo, está fechado de novo o Estreito de Hormuz. Mas, além do frete, interfere em que no mercado de café? Fertilizantes.
Quer dizer, o grande assunto hoje do momento é a questão dos fertilizantes. E praticamente 40% da ureia sai daquela região, por causa da oferta de gás natural. O gás natural é um insumo imprescindível para a produção de ureia. Então, esse é um ponto, principalmente do Catar, né? É um país grande fornecedor de gás natural e, consequentemente, também da ureia para o mundo. Outro fator quer dizer, os países, os demais países que têm oferta de insumos para fertilizantes, não só fertilizantes, os próprios insumos para fertilizantes estão fazendo políticas de proteção dos seus mercados. Por exemplo, o ácido sulfúrico. A China proibiu a exportação de ácido sulfúrico. Né? Reduziu 80% da exportação de ácido sulfúrico, que é imprescindível para a produção de fosfatados. O ácido sulfúrico não tem fosfatados. A Rússia seguiu o mesmo caminho. Né? Proibiu a exportação de fertilizantes. Proibiu não, colocou uma barreira, né? Não chegou a proibir, mas para proteger a sua agricultura. A China também. Proteger a sua agricultura vai desestimular a exportação de fertilizantes. Então, tudo isso cria um cenário de dificuldade para o suprimento mundial desse produto, e isso realmente pode trazer grandes problemas para a próxima safra. Né? Que normalmente a compra de fertilizantes começa a partir de julho a agosto, ganha ritmo. Né? Também é um produto sazonal. E isso é acompanhado de maiores preços também, preços mais elevados, né? Que vai afetar o custo de produção. Quem estava com a rentabilidade minguada, com elevação de custos, pode ter problemas de rentabilidade, pode ter problemas com o próximo ano, ciclo produtivo, né? Principalmente os grãos que têm vindo, tem amargando perdas aí, né? Perdas não, mas baixa rentabilidade, devem sofrer bastante com esse aumento de custo. E o diesel, né? Que é o principal elemento, né, nessa questão toda, é o diesel também, né? Então, tudo isso daí forma um pacote realmente que é uma crise energética sem precedentes. O próprio diretor da Agência Internacional de Energia, falou que somando todas as 3 últimas crises energéticas desde 73, né? A primeira crise do petróleo, depois 2002 e 2008, no ataque ao Kuwait, né? Quando teve a guerra. Essas 3 crises juntas não superam o que a gente está vivendo hoje. As 3 últimas anteriores, a atual ainda é maior. Mesmo dependendo menos do petróleo do que dependia nas temporadas passadas, nas crises passadas. Mesmo dependendo menos do petróleo, hoje, a atual crise é maior que as outras 3 juntas. É a dimensão do problema. É curioso, né? Porque o principal problema que a gente estava ouvindo falar e falando e tal, com relação às crises agrícolas, era clima, né? Questão climática. A energia superou o clima, porque a energia agora, o encarecimento da energia é mais grave do que o clima. Ninguém está dando bola para o El Niño, porque estão falando do El Niño aí. Você tem ouvido falar do El Niño, né? Mas eu acho que a gente tem hoje uma condição de se programar para mim como a gente não tinha antes, né? Planejar o que vai ser feito para mitigar os impactos do El Niño, que não devem ser também bastante, se confirmarem as previsões, devem ser bastante severos para a Amazônia, Nordeste e sul do país, né? Em muita chuva de um lado e muita seca para o outro, né? O El Niño não traz geada, não, né? Então, o que a gente sabe que o El Niño intensifica os fenômenos, né? Que não é que aumenta o volume de chuva, é que ele intensifica, né? Então, a seca é muito severa e a chuva é muito intensa, né? Mas, assim, o volume total e o tempo de estiagem é muito parecido, né? Normalmente o El Niño faz o quê? Chove muito no sul e não chove nada no Nordeste, é isso? Isso é o que se conhece. Mas de geada não tem nada. Na verdade, o cinturão cafeiro que vai aqui, a região do sul de Minas Gerais, Mogiana Paulista, Cerrado, né? É uma região de transição, né? Então, pode ser que chova bastante, pode ser que fique seco bastante. A gente nunca sabe o que vai acontecer nessa região de transição. Sim. Então, É. os climatologistas têm muita dificuldade de prever essa faixa no tal café do Brasil, o que vai acontecer. Eu li aí num dos grupos da Secretaria da Agricultura, parece que esse ano São Paulo vai ter uma produção de café alta, né? Estima-se aí 4 milhões 5 e milhões e 800, meio. 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. Isso é o quê? É só arábica ou tem conilon no meio aí? 99,9% arábica.
aqui em São Paulo não bateu, né, esse negócio de Conilon. Falam, mas não. Por acaso eu visitei uma propriedade, eu tive contato com uma propriedade de 300 hectares, plantou mês passado, 300 hectares de robusta, Robusta. ali Aqui em São Paulo. Barretos. Barretos é inovador. Barretos também tem borracha, né? Seringueira. E borracha lá vai muito bem, tanto que São Paulo é o maior produtor de látex natural hoje. Celso, vamos a um pequeno intervalinho, a gente volta já. Eu converso hoje com o Celso Vegro, Celso Luiz Rodrigues Vegro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, falando aí do mercado de café. O Celso hoje ele não está assim explosivo. Tem um amigo nosso que acha o Celso, chama o Celso de homem-bomba do café, mas hoje ele não está. A bomba está desativada. A gente volta já, até já. Ok, estou de volta. O programa é Mercado Futuro. Hoje a conversa é mercado de café. Meu entrevistado é o Celso Luiz Rodrigues Veglo, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura. Ô Celso, a produtividade brasileira de café, pelo que eu tenho lido, ela continua aumentando ano a ano. Isso é o quê? É resultado de pesquisa ou é sorte mesmo? Como é que é? O que está mudando aí na parte técnica do café? Na receita, no receituário agronômico? Hash, nós temos que levar duas questões, duas condições conjuntas que têm acontecido. Tem havido também expansão da área. Hum, Tá? Então, tem havido expansão da área, então aumento de produção e ganhos de produtividade. As duas coisas estão acontecendo no Brasil. É importante frisar isso porque esses preços favoráveis estimularam muito o plantio. hum, Acabei de dar notícia de 300 hectares de robusta na região de Barretos. Acabei de falar, né? Então, agora a produtividade, ela vinha crescendo num ritmo mais acelerado. Mas os efeitos das mudanças climáticas, né, e o próprio envelhecimento da nossa lavoura, né, ficando lavouras mais antigas, com baixa renovação, hum, devido aos bons preços, tem restringido os ganhos de produtividade na lavoura de café. Sem restringir, não. Marginalmente crescido menos. Ela cresce, mas cresce cada vez menos ano a ano em função desses fatores. O clima, a dificuldade com o clima, as lavouras estão mais antigas e os preços adiando a renovação dessas lavouras, né? Que é parcialmente compensado com o aumento da área e crescimento da produção, né? Então, todos esses fenômenos estão trabalhando juntos. Então, produtividade continua crescendo, mas menos do que a gente observava no passado. Até uns 20 anos atrás, né, uns 15 anos atrás, eu ia falar que cada 3 anos subia uma saca de café na produtividade. Hoje isso não está acontecendo mais, né? Hoje estamos subindo, talvez, em 5 anos, talvez nem isso. Não está conseguindo ganhar uma saca. hum, Inclusive, desde a geada de 21, né, o Brasil andou de lado em termos de saca de café. Só agora que deu esse repique que o clima deu uma ajudada grande, o preço era bom, o pessoal investiu em tecnologia e a produtividade cresceu. Mas tirar uma... É bom lembrar o seguinte, um café não se fala em média em menos de 4 anos. Qualquer média de café com menos de 4 anos desconsidera, não serve para nada. O ideal, segundo Alcides Carvalho, era 8 anos. Você ter uma hum, média consistente de café, você observar durante 8 anos aquele talhão. É hum, uma média consistente, né? Então, o que a gente está vendo esse ano é uma questão atípica frente a 2021 para cá. hum, Sequência de geadas, estiagens, problemas que nós tivemos nas safras passadas. O Espírito Santo padeceu muito com secas, né? Então, e se você fizer uma média de 4 anos das últimas 4 temporadas de colheita de café, vai ver que a produtividade não cresceu tanto assim. Cresce, mas marginalmente decrescendo. A cada ano diminui um pouquinho esse crescimento da produtividade. E o principal fator de expansão, produção, é área. hum. E quando cresce a área plantada, para que lado é? Porque que região que é? Está sendo generalizada, mas o robusta realmente é o que está. Robusta e Conilon são os que estão predominando nessa expansão. Rondônia, né? Hum, Rondônia é muito forte crescimento, né?
próprias regiões cerradas, São Paulo, é generalizado no resto. Acho que tirando só o Paraná, que não esboçou um avanço maior de aumento de área, os demais estados produtores de café têm tido repercussão. Em São Paulo a gente nota isso também. Mas esse aumento é arábica ou conilon? É conilon que você está falando? Basicamente com robusta. Hum, hum. Basicamente Rondônia puxa mais Paraná tem só arábica, né? só arábica. Não? O frio continua sendo uma grande limitação para a expansão da robusta, né? Me conta uma coisa, como é que você está vendo essa questão? Eu recebo aqui quase várias vezes por ano, não são muitas vezes, mas recebo sobre artigos e releases da BSA, os especiais. Os especiais no Brasil, pelos relatórios do Secafé, o volume já está acima de 5 milhões de sacas, né? Oscila bastante também. Já teve anos anteriores que chegou a 7 milhões de sacas, né? Os diferenciados, né? Que o Secafé chama, né? Engloba os especiais. E normalmente esse café diferenciado ele é vendido a quanto acima do preço da commodity? Ah, chega a ser até 40% a mais, viu? Oh, Chega a ser então, 40% a mais. parece ser um bom negócio. Mas como ele não tem cotação em bolsa, né? Ele depende muito de contratos. Uhum. Né? Então, aí depende muito da capacidade de estabelecer vínculos com os clientes nacionais e fazer contratos, né? E esses contratos geralmente são de longo prazo. O curioso é que os americanos, que são o maior comprador de café do Brasil, eles tomam café solúvel, café commodity e café especial. Eles compram de tudo, né? É, Negócio- depois do tarifaço, a Alemanha passou a ser o principal consumidor de café, né? Tá vendo? Uhum. E caiu muito a compra depois do tarifaço, né? A Alemanha não é consumidora, né? Ela é intermediária, não é isso? E redistribui na Europa. Hã? Ela redistribui em toda a Europa. Pois é, ela compra, melhora e distribui. O mercado futuro de café, o que que você está vendo aí? Eu estava olhando aí julho, agosto, setembro especialmente. Não está indicando nada, não, né? O Vietnã normalizou lá, né? Esse ano vai ter uma safra normal, né? Eu acho que o mundo inteiro tá tendo uma safra normal, né? Não é só o Brasil. O mundo inteiro, que é a Colômbia também, Indonésia, né? Então, isso tudo junto está dando esse aumento na oferta global, que pode até chegar a um volume de 10 milhões de sacas acima do consumo, né? Hum, Estimado pela USDA. hum, Mas mesmo assim, Ref, com os estoques tão em baixo nível e contando com o crescimento do consumo na Ásia na casa dos 4% ao ano, né? Essa safra aqui, a depender de como vem a safra de 2027, né? Não vai ser, não vai agredir tanto o mercado. Eu ainda continuo otimista com café. Nós estamos num período de baixa, sazonalmente é esperada essa baixa. Vamos começar a fazer já as previsões para 2027, né? Daqui a pouco começa já pensar no próximo ano e com consumos baixos, com estoques em baixa e o consumo tão em alta como a gente tem observado, não vejo muito problema essas 10 mil serem rapidamente absorvidas pelo mercado. A gente fez, eu fiz até eu fiz parte desse negócio de quando os americanos botaram tarifaço e tal, que ia ter problema, mas não passamos ileso nesse negócio, né? Aí a gente tem que tirar Eles, eles continuaram consumindo igual, com preço maior ou não? Ou não? sim, mas de outras origens, não do Brasil, né? Agora, Hã? não de outras origens, mas de outras origens menos no Brasil. Hum, Agora, o que a gente tem que observar, né, é que o Brasil foi muito competente em abertura de novos mercados. hum, Né? Então, o comércio é muito assim, né, Rech? Quer dizer, sempre acha um caminho. Você põe uma barreira aqui, ele vai buscar outro caminho, e esse caminho, e isso, na verdade, foi um grande aprendizado para o Brasil. Eu considero que o tarifaço foi um grande aprendizado para o exportador de café brasileiro, né? E para o governo federal também, né, no mapa, inclusive, né, os embaixadores, né, os adidos agrícolas, e diversificar a, 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 a lista de clientes de café do Brasil, né? Isso foi um êxito. Quer dizer, hoje a gente deslocou muitos países concorrentes em mercados que a gente não era
principal fornecedor, foram deslocados em função desse trabalho, assim, onde o tarifaço foi um empurrãozinho para acontecer, né? E daquela postura do exportador, de esperar o cliente vir com o pedido, Hum. foi abandonada em função do tarifaço por uma nova postura de abertura de mercados, de trabalho ativo junto ao consumidor, ao cliente final, que é o torrefador lá fora. O que me dizem aqui, alguns colegas seus, é com relação, quer dizer, tudo bem, o mercado internacional não tem ninguém que é insubstituível. Você não compra aqui, compra ali. Sempre acha algum lugar para comprar. Mas, no caso específico do café, o Brasil tem um tamanho que impressiona, né? Quer dizer, ter 30%, acho, do mercado mundial de café é o Brasil. Então, usando esse argumento, é que se fala que depende sim do Brasil, que a safra brasileira ela dá um tom, né, da orquestra, independente de tarifa ou de que seja. Eu estou correto, não? Nos últimos 20 anos, acho que a gente tem observado é que há uma concentração entre os países fornecedores. Então, você pega aí os 5 primeiros países, os 4 primeiros países, estão cada vez mais abacanhando uma parcela maior do mercado. Fundamentalmente, o Brasil, nessa conta. Então, o Brasil, crescentemente, você falou 30%, mas já está na faixa dos 40% do Hum. mercado mundial, o café brasileiro, né? Seja ele verde, ou solúvel, ou torrado. Sim, sim, sim. Então, essa tendência, inclusive, assim, os importadores, os grandes importadores, tipo Nestlé, JTD, né, esse pessoal grande, compradores de café, tem muita preocupação com esse fator, né, de mundo cada vez depender de menos países na oferta global de café. E vivem financiando projetos, né, no México, na África, Hum. café com medo, com receio, né, de ficar reféns de poucos países, como Brasil, Vietnã, Colômbia e Indonésia. Tá aí o café no mundo, né? Mas não tem, né? É a mesma coisa com carne bovina, é a mesma coisa. Não adianta. Você pega os preços da arroba bovina, não sei se você olha essas coisas, você pega a arroba do boi no Brasil custa metade, acho, do que custa na Austrália. Então, é questão de competitividade. O Brasil investiu há séculos que investe no café. Então, é evidente que o Brasil está na frente dos outros países. Não tem muito como fugir disso. Lembra do seu Starbucks lá, que dizia que não ia comprar porcaria do café brasileiro? Não tem. Tem coisa que. É aquela história, aquela piadinha que a gente ouve, né? É, saber mudar quando você. Tem coisas que você não consegue mudar, tem que se conformar, né? Não vejo. E eu acho que o primeiro país que está reconhecendo isso é a China, né? É, ué. Tem o Brasil, não tem café naquele país. Hum, Não tem Luckin Coffee naquele país sem produto brasileiro, né? hum, Então, estão fazendo acordos de compra cada vez maiores de produto brasileiro para realmente não correr nenhum risco, né? Do projeto de expansão deles, não tem nenhum risco, porque tem o Brasil ao seu lado. hum. Vamos a um outro intervalo. Converso com o Celso Veiga sobre o mercado de café. E agora, daqui a pouquinho, a gente volta para o último bloco. Até já. Ai, ai, ok, gente, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a entrevista é com o Celso Vivo, então o assunto é mercado de café. O Celso, vamos saber quando é que ele vai escrever um próximo artigo, artigo bomba do mercado de café. Adorei essa história do Sérgio do IAC, Sérgio. É, quando é que exatamente, quando é que se começa a discutir a florada da safra 26, 27? Porque tem gente que começa já em maio, mas acho que maio é muito cedo. É setembro, outubro que começa a florada, é isso? A gente começa. O Conilon vem um pouco antes, né? É mais precoce. Já o Arábica é esse período aí, setembro, outubro, a gente já tem uma noção de florada, pelo menos a primeira florada, né? Já tem uma noção bem grande da primeira florada. Então, mas você tem a florada, e aí chove e cai o chumbinho. Como é que é essa história? Conta para nós isso aí direito, que eu estou contando que eu ouço de café. Ah, choveu, mas caiu o chumbinho e tal. Como é que é esse negócio aí? Uma roseta de café, onde você fixa as flores, Ah, gera até 50 flores ali.
Sim. É aquela no galho, né? Aquela. Isso. O abortamento é uma coisa natural. O Hum. abortamento no ramo cafeiro é uma coisa natural. Não pode esperar que mais de que 50% é firme, fixe. E, assim, e no robusto tem um fator adicional, que ele é uma polinização cruzada. Você precisa ter os polinizadores para poder fazer a frutificação. No arábica, ele já é autorfecundante, a polinização é bem baixa, né? A questão de troca, a necessidade de polinizadores. Então, é natural que aborte mais da metade da florada, aborte mesmo. E quando o pegamento é muito grande, mais existe deficiência nutricional, ocorre abortamento de frutos também. Né? Então, tudo isso depende de manejo agronômico, clima, né? E fisiologia da planta. Então, a gente não tem que se apavorar com o abortamento de flores nem de frutos, porque isso está previsto já Hum. dentro da frutificação da planta. Lógico, um ramo que a gente chama ramo desdentado, né? Ele vai ter baixa produtividade. Ramo desdentado não, ramo banguela, onde tem poucos frutos fixados. Hum. Mas normalmente, né, assim, você tendo uma roseta aí com uma dúzia de frutos, está bem, houve um bom pegamento, ainda que metade dos chuminhos tenha caído. Então, é uma produtividade alta, vai ter uma produtividade alta. Né? Hum. Então, não é para se espantar muito com essa noção do. É lógico, uma chuva de granizo, sim, né? Aí derruba tudo. Hum. Mas, no geral, a gente não espera fixar os 20, 50 flores, 25 frutos, e Cai. cai metade e fica com 12, 15. Tá ótimo. Hum. Uma boa produção. Como leigo, é complicado você fazer estimativa de safra de café, né? Porque Permanente. Por isso que ninguém conseguiu até hoje, né? ninguém consegue, porque tem isso, tem o pegamento, tem o que cai, tem os galhos embaixo, tem, Tem enfim, região, altitude, irrigado, sequeiro, uma confusão. uma coisa que eu queria te perguntar. Eu tenho tomado café aqui do meu amigo Carvalhais, né? Que é aquele café, segundo o Nelsinho Carvalhais, quando eu fico perguntando, mas isso aqui é varrição, é pilha, né? Ele fala, é acima de a nota é 85 para mais. Café nota 85. Se é que você sabe isso, eu não sei. Por que que o café, considerado bebida ótima, então é café acima de 1.000 metros, 1.100 de altitude? Isso é uma regra, não? Então, Por exemplo, eu tomo café, vamos dar nome aos bois. Quando eu estou em São Paulo, eu tomo café tem uma máquina lá, não sei nem que marca que acho que deve ser Nespresso. Eu tomo café Bourbon amarelo, de cápsula, dos marinhos lá, esqueci o nome agora. É um café suave para mim. E lá está escrito 1.040 metros, 1.100 metros. A altitude tem mesmo influência na qualidade do café, na bebida? então, esse é um paradigma que vem sendo discutido atualmente, rediscutido, né? O Borém tem projetos já analisando bebidas de diferentes altitudes, né? Hum. E relacionando com a formação do solo. Qual é o tipo de formação daquele solo em termos de intempérie, né? Quer dizer, um solo mais arenoso, um solo mais arenoso, um solo misto. E o que que essa argila tem? Que tipo de argila que prevalece? Hum. Então ele tem chegado à conclusão que solos um determinado tipo de argila, mesmo em altitudes inferiores, são capazes de produzir cafés de altíssima qualidade. Né? Então, hoje a gente está compondo também. A questão da altitude não é o único fator determinante. Pode haver também questões relativas ao terroir, Hum. como fatores também contributivos para a formação de qualidade, para elevada qualidade de bebida. Com relação à altitude, o que eu poderia dizer para você? Na altitude, o clima se torna mais ameno, principalmente as temperaturas médias, uma maturação mais lenta do fruto. E essa maturação mais lenta do fruto, aparentemente, reúne mais sólidos solúveis no grão, que depois vai dar complexidade na xícara. Uma maturação mais lenta, sinônimo de mais sólidos solúveis no grão, dentro do grão. E sólidos solúveis tem óleos essenciais, tem uma série de coisas
gera uma qualidade superior de bebida. E altitudes mais baixas, menores, né? Menor, uma maturação mais rápida, menos tempo de gerar essa complexidade no grão. E aí a bebida fica, né? Não chega aos pontos 84, 85, 80. É um café bom ainda, mas não é um café especial. Não, tem a história de solo mesmo, né, que você falou aí, solo, sei lá, com minerais, e isso tudo interfere na qualidade do café. De qualquer maneira, eh, existe aí uma história, não sei se é comprovado. Café bom é de lugar alto. Se é verdade, eu não sei, mas enfim, Estão juntando o local alto e o tipo de argila do solo. Estão juntando essas tipo duas do coisas. solo. Não, tem uma história que eu brinco. Uma vez eu estive em Gênova, na Itália, e comi um macarrão ao pesto feito por uma senhora lá que estava me hospedando. E o pesto, o sabor do manjericão é uma coisa impressionante. Eu fui investigar por que que o manjericão aqui não é que nem. Por que que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá? Por que que o manjericão em Gênova, segundo me informaram na época, é o seguinte: ele é cultivado em áreas que bate o vento que vem do mar, certo? Com sal, salgado, enfim. E isso é que dá a diferença no pesto de lá do pesto de cá. Café também tem essas coisas, deve ter isso aí, né? Exatamente. Dependendo do solo. O nosso amigo, quando eu leio essas coisas de solo e tal, é o seu amigo, o seu colega Ensei Neto, né? Ele que gosta desse solo calcário, não sei mais o que, isso aí tudo interfere na qualidade do café. Bom, para a gente concluir aqui a conversa, eu vou te perguntar uma coisa que eu li aí. Quando eu comecei a te entrevistar, o dinheiro da viúva, a viúva é o Funcafé, né? Chamavam de viúva, não sei como é que você é um homem da ciência, não pode chamar de viúva. Eu posso. O dinheiro da viúva, quando eu comecei a te entrevistar, era 1 bilhão de reais e tal. Eu li essa semana aí que liberaram com o café 7 bilhões e 300 milhões de reais. É grana, hein, meu? É bastante dinheiro, hein? Então, Isso aí ajuda a irrigar, ajuda o produtor. Eu sei que tem um pouco para cada um. Tem para a indústria, tem para o solúvel, tem para todo mundo, né? pesquisa também. Pesquisa e tal. Mas assim, Regi, o que acontece? Normalmente, o dinheiro não é totalmente aplicado. Hum, É bem um percentual bem abaixo, bem baixo, que realmente chega a ser utilizado, né, nas lavouras. E isso até é um problema profundo, né, porque ele fica com esse montante de recursos e uma transformação em empreendimentos, em melhorias pequeno, né. hum. Então, é até um problema ter esse volume todo de dinheiro, na verdade. O que a gente vê é o seguinte, que em função da taxa de juros atual, e em função também das RJs, que a gente tem visto crescer muito, opa, RJ é recuperação judicial. Ah. tá havendo muita cautela na contratação de empréstimos por parte A taxa de juros do Fucafé é igual à do Plano Safra? é um pouquinho maior, Maior. pouquinho coisa maior, Porra. pouquinha coisa. Então, é, tem linhas que ela é menor, tem linhas que ela é maior. Tá. Então, o que acontece? Com isso, os agentes financeiros estão muito cautelosos. Então, a tendência é que o dinheiro sobe mesmo, dinheiro. Continua sobrando dinheiro. Então, tem 7 bilhões, mas o que efetivamente vai para o campo não é 7 bilhões. É uma parcela menor. É uma pena que isso aconteça, porque, assim, o mundo precisa de café. A eventualidade de um aninho forte, né? Então, era um momento de expansão da área cultivada, Hum. instalação de lavoura. Então, tem uma série de ações que precisam ser tomadas, né, para que a gente garanta café para as próximas décadas. Ah. Então, isso tudo era para ser pensado já, agora, né? Você tem ideia de, Celso, quanto custa para plantar 1 hectare de café? Certamente, um hectare de café justo por irrigado por volta de 50 mil reais. 50 mil? Isso É arábica. em São Paulo? Pode ser uma média de São Paulo, sul de Minas, pode ser, 50 mil? por aí. E aí fica esperando 3 anos para colher, é isso? Exatamente. Imagina esse investimento de 300 hectares que foi feito lá em Barreto. Quanto não custou? É um monte de grana, hein? Puxa vida.
A gente só pode dar risada, né? Não pode chorar. Celso, acho que tá bom, nosso tempo acabou. Se você quiser acrescentar alguma coisa, é o seu momento agora. Acrescenta aí. Nem que seja mandar um abraço para o Sérgio Parreiras. Isso a gente faz sempre, né? Mas, Sérgio, é um chapa nosso. Mas assim, Sabe que a minha mensagem que eu mandei para o Sérgio? Eu vou mandar esse programa para ele. Mandei assim: eu nasci há 10 mil anos atrás. é verdade. Ele é fã, né? Carteirinha. Mas o Tanto que o filho chama Raulzito. Né? que acontece? Eu acho que nós devemos permanecer otimistas com o café. Né? É uma bebida que tem apelo, né, lá fora, principalmente entre os jovens. O ritmo de expansão de cafeterias na Ásia é alucinante. É alucinante. Se a gente conseguir que o chinês tome 2 xícaras a mais por ano da média que ele já está tomando hoje, a gente precisa de praticamente uma Minas Gerais nova. Sim. Então, finalmente, eu estou vendo, porque desde que eu comecei em café, se fala se cada chinês tomasse uma xícara de café. Hoje a gente está vendo que isso está acontecendo. A velha estatística chinesa passou a ser uma realidade hoje. Então, eu continuo muito otimista com o café. A nossa tecnologia permite produtividades elevadas, nós temos qualidade e a relação comercial só se amplificou com a questão do tarifaço. Então, o Brasil está preparado para ser o maior, continuar sendo o maior player de café no mundo, cada vez com maior profissionalismo e competência. E qualidade, né? Porque Qualidade. o café brasileiro, de quando eu era pequeno para hoje, mudou para o show. Bom, obrigado, Celso. Um abraço para você. Até a próxima e vamos ficar segurando aí, porque vamos ficar de olho para ver aí. Agora eu estou de olho, eu quero entender esse negócio da a Roseta, caiu, não caiu. Eu quero começar a entender desse negócio. Obrigado, até a próxima. Fica aí mais um pouquinho. Gente, é isso. Logo, logo tem outro programa. Um abraço para vocês, até lá. Tchau.